Olá, vocês devem estar lembrados que em vários momentos nas nossas aulas anteriores eu abordei a questão dos consórcios públicos como sendo uma solução adequada para aqueles municípios de pequeno porte que enfrentam uma série de problemas como ausência de recursos orçamentários, pessoal... Não, vamos retomar. Pode ser? Olá, vocês devem estar lembrados que em várias aulas anteriores eu abordei a questão dos consórcios públicos como sendo uma solução adequada àqueles municípios de pequeno porte que enfrentam limitações orçamentárias, problemas com falta de pessoal qualificado, ausência de uma infraestrutura suficiente para a gestão dos resíduos. Então, esses municípios, eles são alcançados pela lei que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e são obrigados a atender todas as demandas, todas as imposições legais contidas nessa política e não tem estrutura adequada, não tem pessoal qualificado, não tem orçamento suficiente. O que nós devemos fazer? O consórcio público é uma boa alternativa. Nessa aula, nós vamos abordar algumas características do consórcio público para que haja um entendimento mais adequado. Qual é a definição de consórcio público? Consórcio público é uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes federados e com a finalidade de cooperação para alcançar objetivos de interesse comum. O marco legal, ou seja, a legislação que gerou essa possibilidade da formação de consórcios entre os entes federados, é a própria Constituição Federal de 1988, no seu artigo 241, que diz o seguinte: artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Além da Constituição, nós temos a Lei 11.107, de 2005. Essa lei dispôs sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos. E o decreto que regulamentou essa lei é o Decreto Regulamentador número 6.017, de 2007. Quais são as áreas de atuação de um consórcio? Ou seja, o que um consórcio pode fazer? Uma vez constituído o consórcio, quais são os seus objetos, ou quais são as áreas que podem ser elencadas para a atuação de consórcios públicos? Por exemplo, abastecimento de água, esgotamento sanitário, serviços de drenagem, manejo de águas pluviais, gestão de resíduos sólidos, que é a nossa área de estudo nesse curso, a gestão ambiental compartilhada, habitação de interesse social, ou seja, residências de baixa renda, manutenção de estradas vicinais, implantação de abatedouros e frigoríficos regionais, capacitação de gestores públicos, educação profissional, saúde, projetos de apoio à agricultura familiar, ou seja, uma série de áreas podem ser elencadas, podem ser chamadas ou utilizadas para a implementação desses consórcios públicos. O consórcio público pode atuar em um leque muito amplo de ações e de atividades inerentes à ação do governo. Então, os municípios, principalmente aqueles de pequeno porte, eles podem tratar da formação de consórcios juntamente com municípios vizinhos e, a partir da formação desses consórcios, os municípios poderão atacar ou atuar em áreas que são estratégicas, áreas fundamentais para o bem-estar da população, para o desenvolvimento econômico daquela região. Eu gostaria de abordar agora algumas vantagens associadas à formação de consórcios públicos. A primeira, os consórcios aumentam a capacidade de realização dos municípios. Significa o seguinte: com o mesmo volume de recursos, seja recursos orçamentários, recursos de pessoal ou recursos de infraestrutura, o município tem agora a capacidade de executar mais. Por quê? Porque ele está associado a vários outros municípios. Então, os recursos acabam sendo empregados de forma mais racional e a efetividade
é muito maior, você tem uma eficiência muito maior na utilização dos recursos. Além disso, nós temos o fortalecimento da autonomia municipal, ou seja, os municípios não dependem mais dos estados e do próprio governo federal. Outra vantagem, o consórcio descentraliza a prestação de serviços públicos. Você tem a possibilidade de geração de serviços diretamente pelos municípios, então desobriga o Estado e a própria União a executar uma série de serviços que hoje são prestados para esses municípios, principalmente aqueles municípios de pequeno porte. O consórcio favorece a articulação entre os entes federados. Além dessa articulação, nós temos uma série de outras vantagens. Vantagens tais como imunidades tributárias. Os consórcios possuem imunidades tributárias, eles não arrecadam ou não são obrigados a recolher uma série de impostos. Nós temos também vantagens licitatórias para os consórcios públicos, ou seja, uma vez associado a outros municípios na forma de consórcio, aquele município passa a gozar de uma série de vantagens. Por exemplo, aumento do limite do valor de modalidades de licitação, dispensa de licitação em contratos com entes federados ou com entidades da sua administração indireta, aumento do percentual da dispensa de licitação para 20%, licitações compartilhadas para a compra conjunta de bens e serviços, ou seja, há um maior poder de negociação do município, ele pode, juntamente com outros municípios, ter uma série de vantagens, ele tem mais poder de barganha. Uma coisa é eu negociar com um fornecedor um determinado produto, eu individualmente como município. Eu não tenho tanto poder de barganha. A partir do momento que eu estou associado a outros municípios, na formação de um consórcio, aí o meu poder de barganha aumenta. Consequentemente, eu posso obter mais resultados, uma quantidade maior de produtos ou serviços com o mesmo recurso. Além disso, o consórcio possibilita imunidades tributárias, tais como o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, o ICMS, o IPTU. Então, são vários impostos onde nós temos imunidades, onde nós temos redução de valores cobrados para os municípios. Nós temos uma série de informações sobre a constituição desses consórcios municipais. Elas estão na nossa biblioteca virtual. Eu aconselho a leitura desse material para que vocês tenham um maior detalhamento de como se processa a formalização, a implementação desses consórcios públicos, porque o consórcio público pode ser uma solução muito interessante para aqueles municípios mais carentes, aqueles municípios de pequeno porte. Não deixem de fazer os exercícios e de ler o material que constitui a nossa biblioteca virtual. Obrigado.